Olá pessoal, me chamo Elke e nesse vídeo nós vamos discutir o funcionamento desse dissipador que nós fizemos no vídeo anterior. Beleza, aqui pessoal, eu só coloquei os transistores aqui, mas pensando bem no que eu fiz ontem, né? Eu acho que eu não vou usar esse dissipador do jeito que está. Eu vou modificar uma coisa aqui. Então, para que vocês possam entender essa modificação, eu fiz esses desenhos, né? E coloquei esses três tópicos aqui. Então, como é que funciona o dissipador, né? Em ordem de importância, né? O principal mecanismo de troca de calor é a convecção. E como é que funcionaria isso, né? Nós temos as moléculas de ar, que são sopradas aqui pelo ventilador. Essas moléculas de ar, pessoal, elas a uma certa distância, elas vão passar com uma velocidade legal aqui, mas à medida que nós podemos... imagine que você possa observar as moléculas de ar passando por aqui, né? Próximo à superfície. Você vai observar um fenômeno interessante, a camada limite, né? As moléculas de ar bem próximas da superfície, elas quase não se movem. Ou seja, sua velocidade tende a zero, enquanto que as mais afastadas, a velocidade é maior. Isso, pessoal, provoca um certo efeito, que é a troca de calor aqui da superfície com o ar, ela vai ocorrer em uma película de ar formada aqui em cima. Então, o que é interessante nessa parte, né? Se é assim, quanto maior a área de contato com o ar, mais eficiente será a troca de calor por convecção. Ou seja, mais moléculas de ar vão formar a película, né? Então, cada uma dessas lâminas aqui, ó, vai receber uma película, aqui uma camada limite, né? Cada uma delas, otimizando a convecção. Mas não é só isso que importa, né? De nada vai adiantar você formar toda essa área de superfície se o gradiente de temperatura for grande, muito grande, né? O que é que isso quer dizer, né? O que é o gradiente? O gradiente, pessoal, no caso, aqui no desenho vetor gradiente, é o quanto que ocorre a variação de temperatura ao deslocar aqui uma certa distância. Então, ó, imagine que aqui é uma chama, né? Fogo aqui. E aqui uma barra de alumínio. Já é de se esperar que, aonde o fogo está aquecendo, a temperatura seja maior. E, à medida que nos afastamos, ou seja, começamos a medir a temperatura aqui na ponta, pode ser que seja 30 graus, e se deslocando nessa direção aqui, a temperatura vai aumentando. Então isso aqui é que é o gradiente de temperatura, né? Ou seja, cada fatiazinha, cada ponto desse, tem uma temperatura diferente. E essa variação é infinitesimal. Ou seja, o que eu quero dizer, a taxa de variação de temperatura com relação à distância. Isso aqui, pessoal, no dissipador, é interessante que seja baixo, né? O que não vai acontecer aqui, nesse exemplo. Por quê? Vejam a distância dessa parte com relação aqui aos transistores, né? Ou seja, a gente tem tem um palmo aqui, ó. Então é natural pensar que onde está gerando calor, ou seja, aqui no transistor, vai ter uma temperatura bem maior do que aqui. Ou seja, isso aqui já lascou a questão do gradiente de temperatura, que deve ser menor. Então é por isso que... Eu vou pegar um outro dissipador aqui comercial. É por isso que os dissipadores comerciais, eles são assim, ó.
são grossos, né? Porque quanto maior for a espessura, né, do material assim, menor será o gradiente de temperatura. Isso quer dizer que quando eu aquecer esse transistor aqui, só ele, a diferença de temperatura daqui até aqui, com certeza, vai ser menor do que se fosse apenas uma folhinha assim, ó. Ou seja, se eu aqueço a pontinha dele aqui, vai aquecer só a ponta e aqui não, certo? Ou seja, o gradiente de temperatura vai ser muito grande. Então é por isso que eu quis consertar esse efeito colocando várias lâminas aqui, ó, na base, né? Então, entre aspas, que eu consertei esse negócio, né? Ou seja, o gradiente de temperatura nessa, assim, horizontalmente, né? É bem menor do que verticalmente, né? Por conta aqui, ó, das lâminas finas. Onde aqui não vai ter tanto problema, né? Porque a distância é pequena e eu tenho muitas aqui, ó. Mas mesmo assim, temos que considerar algumas coisas. Você empilhar lâminas não é a mesma coisa que um bloco de alumínio assim. Porque aqui nós temos apenas alumínio. E essa questão da condução térmica, né? Desse gradiente aqui, ó. Vai depender das substâncias também, né? Aqui eu não tenho só alumínio, eu tenho ar aqui dentro. E o ar não é um bom condutor de calor. Então isso quer dizer que, por mais que seja até um pouco mais grosso, né? Comparando aqui, ainda assim esse cara pode ter um gradiente menor do que esse aqui. Só porque tem ar no meio. O que é que eu posso fazer, né? Eu posso passar pasta térmica aí, nessas camadas. Mas ainda assim não vai resolver tanta coisa, né? E a outra coisa é, que todo dissipador tem, né? Questão da massa. Ou seja, o estado transitório. No momento que eu ligo isso daqui, até ele chegar no estado permanente, né? Que a temperatura não vai mudar tanto ao longo do tempo. Ou seja, aqui a variação da temperatura com relação à distância aqui percorrida no material. E a gente também vai ter variação de temperatura com relação ao tempo. Ou seja, temperatura de T. Aqui a gente vai começar com a temperatura ambiente, né? Ele vai aumentando até chegar na temperatura, chegar no regime aqui, regime permanente, que não vai mudar tanto. Então, quanto maior for a massa de alumínio no dissipador aqui, maior será esse período de transição aqui de temperatura, né? Ou seja, sair da temperatura ambiente até a temperatura de regime permanente, né? Onde vai variar pouco. Então é isso aqui, pessoal. É pensando, né? Pensando que se melhora as coisas, né? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou cortar ele assim, no meio. E eu vou tentar aproveitar essa parte, colocar aqui, né? Fazer a outra metade dele assim. E pôr pasta térmica entre as camadas, né? E daí a gente vai fazer um pequeno teste. Mas provavelmente já vai dar certo, né? Ou seja, essa parte aqui, ó, vai ficar sem... Da metade para cá vai ficar sem lâmina. Não tem problema, né? Então é isso, pessoal. Só explicando, né? Mais ou menos como que eu tomo as decisões dos protótipos que eu faça, seja quais eles forem. Mas sempre é pensando assim, faço, posso até fazer errado no início. Mas não quer dizer que eu só vá aprender testando, né? Claro, ainda restaria fazer um teste. Colocar esses caras para dissipar potência aqui, né? E verificar como que está a temperatura. Ou seja, pegar o sensor de temperatura, né?
medindo a temperatura aqui, nesse ponto, nesse. Daí eu poderia tomar uma conclusão, né? Mas, pensando nesses fatores aqui, eu já percebi que não é interessante fazer isso que eu fiz, né? Ou seja, promover um gradiente de temperatura muito grande no dissipador, né? Não é interessante. O melhor do que isso seria comprar o dissipador pronto, né? Na medida exata que eu quero e tudo mais. Mas como se trata de um protótipo, a gente tem que fazer as coisas aí do nosso jeito, né? Na medida que nós precisamos. E uma saída é essa aqui. Não sai tão caro e você consegue fazer o dissipador na medida que você quiser, beleza? Então é isso, pessoal. Eu já vou cortar aqui no meio e começar a fazer, terminar esse dissipador. E daí a gente testa, beleza? Até mais.